né? O que é o propósito? A gente pode falar um propósito é o nosso desígnio. É aquilo que a gente veio fazer nessa vida, aquilo que a gente veio desenvolver. Tá? Entenda também que quando a gente fala de propósito, não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de algo que você também não tem que desenvolver e aprender. Dentro do nosso propósito também está ligado àquilo que a gente veio desenvolver nessa vida. E o propósito, ele vem da onde? Ele vem da nossa alma, da nossa essência, tá? Do nosso eu interior, do nosso eu divino, do nosso eu superior. Cada um dá um nome diversos, o nome que quiser, tá? Mas é a nossa parte mais divina. É o que nos trouxe aqui na Terra, o que nos trouxe para desenvolver aquilo que a gente precisa, tanto para o nosso aprendizado quanto para a contribuição com o todo. E o propósito, gente, é uma coisa que só você pode dar para o mundo. Só você. Você é um ser único. Eu não posso dar o propósito seu. Você não pode dar o meu propósito. Tá? É algo que só nós podemos contribuir para o mundo. Algo que é único, é individual. É o seu jeito de fazer as coisas. É o seu jeito de ser. Com base na bagagem que você traz, no seu aprendizado, o que falta lhe aprender também, tá? Então, um conjunto de tudo isso é que está ligado ao seu propósito. Então, como podemos contribuir com o todo? Só que o propósito ele não está ligado a contribuir simplesmente, né? A gente pode contribuir e muitas vezes não está cumprindo o nosso propósito, porque muitas vezes não é para aquilo que eu vim, tá? Isso é importante entender. Por que eu preciso entender o meu propósito? Para que eu não siga um caminho que não é o meu. Quando eu sigo um caminho que não é o meu, o que acontece? Eu acabo me perdendo. Eu acabo ficando infeliz. Eu acabo não aprendendo aquilo que eu vim aprender. E aí eu não contribuo em plenitude. Entende? Eu não contribuo em plenitude, porque eu não estou sendo eu mesma. Eu não estou cumprindo aquilo que eu consigo fazer de melhor. Entende? Então é importante que eu entenda, que eu identifique esse propósito. E para a gente identificar esse propósito, eu preciso me conectar com esse eu superior. E o que muitas vezes acontece? Eu acabo perdendo o meu caminho, a minha identificação, aquilo que eu sou, aquilo que me move, tá? Então vamos entender um propósito interior como algo que mexe com o seu eu interno, que te dá uma alegria. Sabe aquela coisa que você vai fazer e que você sente uma alegria muito grande interior? Você fala, nossa, isso me dá prazer, isso me dá uma satisfação, eu sinto satisfação interior em fazer isso. É por aí. Tá? Nosso propósito está ligado também à nossa intuição, é através da intuição que ele se manifesta, e é através do coração, do chakra cardíaco que ele se manifesta, não é através da mente. Tá? A mente, o intelecto, eles atrapalham muitas vezes o nosso propósito interior, entendem? Porque a mente, ela racionaliza demais, ela coloca muitos prós e os contras. Então, muitas vezes, vem aquele desígnio, aquilo que você sabe que você tem que fazer, que te dá uma satisfação, que faz seu coração vibrar, mas aí a mente vem e fala assim, mas não vai dar certo. Mas isso não dá dinheiro. Mas as pessoas não vão gostar. Quem que vai gostar disso? Né? Então, a mente, principalmente a mente negativa, que ela tem o objetivo de te proteger, mas ela atrapalha você manifestar o seu desígnio. Então, não é na mente. A mente, ela serve para quê? Para você avaliar o caminho. Você vê os prós e os contras, para você corrigir algumas coisas, mas não para determinar o seu propósito, porque não é através da mente que ela vai vir. Entendem quando eu digo isso? Aonde que vai vir esse propósito, gente? Vai vir da sua intuição, mas é a intuição mais profunda. É um sentir de alegria e satisfação, tá? Tá ficando claro o que é propósito? Me responda aí. Tá ficando claro para vocês o que é propósito?
Pode perguntar, se tiver alguma dúvida. Eu vou estar voltando aqui para poder ver os comentários, tá? Tem um atrasozinho aí entre as minhas perguntas e as respostas, que é natural, que é um delayzinho, tá? Então, às vezes vou dar uma paradinha para as respostas chegarem, porque demora um pouquinho mesmo. Então, é importante que fique claro para vocês o que é o propósito, tá? O seu propósito de vida. Tá claro isso para vocês? Responde aí para mim, se tá ok. Vocês estão entendendo o que é propósito. E se não estão, façam perguntas. Façam perguntas. Aproveita aqui que estamos ao vivo, que dá para perguntar, para tirar as dúvidas, ok? Então, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. Ok? Então, ó, vou contar uma historinha para vocês entenderem o propósito até com mais clareza. Imagina uma criança querendo entregar um desenho de uma casa para uma mãe. Então, ela com o coração cheio de amor, ela pega um papel, lápis de cor e começa a desenhar aquela casa. Então, a casa está vindo tão do coração para aquela mãe que ela vai desenhando com carinho, com cuidado, fazendo cada janela, cada porta, pintando das cores, né, que ela acredita que aquela casa perfeita para ela pode ser, e vai ofertar com todo carinho para a mãe. Então ela põe a janela de um determinado jeito, põe a porta de um outro jeito, e aquilo vai dando uma satisfação para ela, porque é cheio de amor, de satisfação aquele desenho. Outra pessoa pode olhar e falar, nossa, que casa horrível, mas para ela é o melhor que ela está fazendo naquele momento, embora com defeitos, né, é de coração, e ela está colocando todo o ser dela naquilo, todo o amor e a satisfação dela naquilo para entregar para a mãe. Isso é um propósito, tá? É algo que vem de dentro, que você faz com amor, que você faz com carinho, que você faz o seu coração vibrar. Não importa se está certo, não importa se está perfeito. Agora vamos imaginar uma outra situação. Essa mesma criança desenhando a casa para a mãe, com todo o amor e satisfação, chega um adulto e fala, essa janela tá esquisita aí, põe para cá. Você vai pôr a porta aí? Muda a porta de lugar. Essa casa, o telhado dessa cor, o telhado não é dessa cor. O que começa a acontecer? Começa a haver uma interferência, né? Uma interferência no propósito daquela criança. Ela não vai, talvez ela se sinta incomodada de dizer não e acaba mudando a janela de lugar, a porta de lugar, mas já não é a casa dela, entende? Já não é a casa que ela imaginou, não é a casa que ela vibrou, não é mais a casa que ela queria entregar para a mãe, aí ela muda o telhado, a cor do telhado. Ou ela pode ficar com raiva, porque já não vai sair mais como ela gostaria, e por causa da interferência, entende? E aí ela vai sair a casa, mas já não vai ser a mesma casa, já não vai ser com a mesma intenção, já não vai ser mais com o mesmo amor. E agora, fazendo uma analogia na nossa vida, isso acaba acontecendo muito, né? As influências da vida das outras pessoas no nosso propósito. Quantas vezes você vai fazer algo que fez seu coração vibrar, só que alguém interferiu? Alguém veio para você e disse, mas você vai para esse caminho? Isso não funciona. Mas você não é boa o suficiente para fazer isso. Mas você tem certeza que você vai fazer isso? Eu conheço fulano, para ele não funcionou, isso aí não funciona. Né? Então essas interferências, elas acabam te tirando do caminho. Tem outras coisas que interferem também, né? Não só as crenças das pessoas, né? As suas crenças internas também, que é a nossa mente que fica o tempo todo questionando, não vai por aí, não vai por aqui. Isso não vai dar certo, ou faça diferente. Então, ela atrapalha o nosso propósito. Muitas vezes, a própria vida, o próprio sistema, né, nos ditam regras que você tem que ter uma casa com um determinado carro, com um determinado valor no banco, com determinadas profissões que são mais de sucesso, uma família, filhos, né, aquele modelo Doriana de ser. Mas todo mundo veio para ter o modelo Doriana? Né? Essa é uma pergunta, será?
Todos nós somos iguais, robozinhos, né? Um copinha do outro para ter o mesmo propósito? É lógico que não, né, gente? É lógico que não. Então, o que a gente tem que buscar? O que faz o nosso coração vibrar? E essas influências acabam tirando a gente do caminho. A influência da sociedade que nos ditam regras que muitas vezes não vibram com o nosso eu interior, com o nosso eu superior. Quantas vezes, né, os pais, sem querer, lógico, querendo o melhor para o seu filho, acabam tirando ele do caminho. Né? A criança queria ser uma pintora e seria uma pintora extraordinária, né? Reconhecida internacionalmente, porque o propósito de vida dela, ela veio dar isso para o mundo, ela veio contribuir com a beleza das telas para o mundo, ela veio contribuir com a manifestação do eu interior dela numa tela. Isso alegrar muitas pessoas, esse era o propósito dela. E mais do que isso, talvez ela tenha como aprendizado de alma, né, desenvolver o quê? A expressão da alma numa tela. Isso que veio o aprendizado dela. É contribuir de uma determinada forma e passar as dificuldades e até as coisas boas daquele caminho. E aí vem o pai e a mãe e falam, não, isso não dá dinheiro. Vai ser advogada. Vai ser engenheira. Agora, uma pessoa que tem um propósito de ser uma pintora, ela ser uma engenheira, vai dar certo isso? Será que ela vai ser a melhor engenheira que ela poderia ser? Entende? Provavelmente não, porque o propósito dela é outra. E será que no caminho da engenharia ou da advocacia ela vai ter as mesmas experiências que ela teria no caminho de ser uma pintora? Não. Aí o que vai acontecer? Essa criança ela vai acabar ficando infeliz. Ou vai ser uma péssima advogada, uma péssima engenheira, ou mesmo se ela for uma engenheira, uma advogada de sucesso, ela vai ter uma insatisfação dentro dela. É como se algo faltasse, é como se ela não conseguisse se doar plenamente para o mundo e nem para o propósito dela, é como se estivesse faltando algo, entende? Isso é importantíssimo, a gente identificar esse propósito. Bom, deixa eu ver aqui. Fala um pouquinho aí, gente. Escreve aí para mim nos comentários como é que tá para você até aqui. Vocês estão entendendo o que é propósito? Tá ficando claro o que é propósito? Tá? Nem sempre é tão claro o nosso propósito, tá? Eu só vou falar daqui a pouquinho. Mas tá claro o que é propósito? Escreve aí para mim. Tá claro para você o que é propósito de vida? Propósito interior? Você acha que você encontrou o seu propósito? O que você acha? Escreve aí para mim na live, aí nos comentários. Quero saber. Quero saber de vocês se você acha que você encontrou o seu propósito de vida. Você pode até não estar seguindo ele, mas você encontrou? Quando eu falei, eu descrevi aqui como a gente identifica esse propósito, né? Como a gente sente que a gente está no caminho do nosso propósito. Você já sentiu isso alguma vez na vida, independente de estar seguindo ele ou não? Tá? A maioria das pessoas sente. Coloca aí para mim. Sim, perfeitamente, ok. O que mais? É importante que a gente não deixe a nossa mente e as circunstâncias externas afetar o nosso propósito de vida, a nossa alegria interior. E também é fundamental, gente, que a gente não influencie no propósito e no caminho dos outros, nem dos nossos filhos, nem das pessoas que convivem com a gente. Cada vez que você coloca dificuldades ou críticas infundadas, né, no caminho do outro, você pode estar tirando ele do caminho. Não faça isso. Isso gera desequilíbrio. Gera desequilíbrio, gera doença. Tanto para um que sai do caminho, quanto para quem tira o outro do caminho. Tá? Porque é sua responsabilidade. Quando você tira alguém do caminho, você passa a estar conectado com o caminho do outro. Porque você gerou uma influência naquele caminho.
Isso é muito sério. Então vamos voltar para o caso da pintora. A pintora não foi mais ser pintora, ela foi ser engenheira. O mundo perdeu uma pintora. Ela não vai manifestar aquilo que ela tem de melhor no mundo. Entende? Não vai existir aquela pessoa, aquela pintora, vai existir a engenheira. Ela saiu do caminho dela, saiu totalmente do caminho de vida dela. Né? E o mundo perdeu. O mundo perdeu uma pintora, o mundo perdeu alguém que poderia contribuir com algo belo a mais no mundo. E as pessoas ou as circunstâncias que influenciaram essa criança a deixar de ser uma pintora para ser qualquer outra profissão, se conectou com o destino dela. Porque criou um entrave, criou um impedimento para que ela manifestasse a essência dela da alma. Só que esses impedimentos, gente, veja bem, eles vêm também para nos fortalecer. Não quer dizer que a gente tenha que ouvir as vozinhas das pessoas dizendo, não faça, faça. A gente tem que ouvir o quê? A vozinha interior, sempre, né? Nossa vozinha interior, sempre. Mas, siga essa voz. E cada vez que você tiver, vamos dizer assim, as influências externas, vamos dizer assim, use isso para te fortalecer. Use isso para aprender. Use isso para reforçar o seu propósito. Tá? E o propósito interior, gente, nunca ele é egoísta, porque ele diz respeito só a você. Ele não afeta as outras pessoas. Entende? Ele diz respeito só a você, ao seu caminho. Então ele não está causando nenhum mal a ninguém. Quando eu começo a usar a minha mente começa a querer dar palpite em tudo, muitas vezes eu acabo influenciando as outras pessoas e as coisas, aí deixa de ser propósito, né? Começa a ser a mente, né? O ego influenciando. E o propósito não vem do ego, o propósito vem da alma, da essência, do eu superior. Tá? E para que a gente consiga conectar com esse propósito, preciso muitas vezes ouvir minha intuição, que é aquela vozinha, sabe? Aquela vozinha que fala lá no fundo para você, não vai por aí, vai por aqui, não faça assim, não faça assado, e que a gente normalmente não ouve, não é assim? A gente não ouve. Olha que coisa, né? E depois muitas vezes a gente fala assim, puxa, olha só, se eu tivesse feito, não é assim? Então, ouve essa vozinha, ela é tão calma, ela é tão silenciosa, ela é tão sutil, né, que ela fica como um pano de fundo ali, bem sutil te falando as coisas. Mas você sente, você sabe, mas às vezes você não ouve. Porque ela não grita como a mente grita pra gente. Não faça, faça assim, tá errado, não é? Mas essa vozinha, não, é uma vozinha que te traz alegria, te traz satisfação e ela é calma, ela é quase um silêncio. Se você não estiver atento, ela passa despercebida e você não ouve, né, essa vozinha dizendo para você. Zelinda, muito bem. Poder vivenciar autenticamente mais os valores de vida. Que bonito isso. Muito bem, é isso aí. É isso que o propósito traz. Você poder vivenciar autenticamente os seus valores, não é? E assim, se você saiu fora do seu propósito interior na sua vida, não tem problema, volte para ele. Tá? Você pode voltar a qualquer momento para esse propósito. Você pode se conectar com ele a qualquer momento. Né? O mundo, gente, nos tira do propósito o tempo todo. Porque o que o mundo diz para nós? Que a gente tem que ser igual a todo mundo, né? A todos, tem que seguir um padrão, tem que isso, tem que aquilo, né? O mundo te impõe futilidades, os excessos de balada, é o excesso de bebida, né? É o excesso de tudo. Tudo para que a gente não volte para dentro de nós. A gente sempre busque fora de nós tudo. E isso faz com que a gente se perca mais ainda no caminho. Não estou dizendo que você não deva se encontrar com os amigos, num barzinho, vez ou outra. Mas isso não pode ser sua forma de vida. É muito comum as pessoas sentirem um vazio dentro de si. Esse vazio está ligado à falta de conexão com o seu eu superior. Você está desconectado.
E aí as coisas perdem o sentido, porque você não está seguindo o seu propósito interior, entende? Uma das causas da depressão pode ser isso, essa desconexão com o seu eu interior. Não estou dizendo que todas as depressões são isso, mas uma das causas pode ser isso. Tá? Eu desconectei com a minha essência. Eu fiquei ouvindo tanto os ruídos externos que eu me desconectei de mim mesmo. Né? E aí eu não sei mais para onde ir. E aí eu fico ouvindo todo mundo dizer o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e esqueço de ouvir a mim mesmo. E aí o que acontece? Eu estou sentindo um vazio muito grande interno, um vazio no meu peito, eu vou tentar preencher esse vazio com alguma coisa. Só que como eu não sei que coisa é essa, então eu vou, às vezes, para bebida, para as drogas, para balada, para esportes radicais, para os excessos, para academia, malhar, dia e noite, com a esperança de que algo preencha. Eu vou buscar relacionamentos, tem gente que fica pulando de relacionamento em relacionamento para sentir aquela paixão do primeiro momento do relacionamento, achando que aquilo vai preencher esse buraco, mas logo que a paixão passa, o buraco vem de novo, né? Aquele vazio vem de novo. E aí eu tenho que sair daquela relação, buscar outra relação para preencher aquele vazio outra vez, e o vazio nunca é preenchido. Sabe por que o vazio nunca é preenchido? Porque não é isso que preenche. Você está tentando tapar o sol com a penina, isso não preenche nada. Trabalhar em excesso não preenche o vazio. É só paliativo, está te enganando, né? Você está se enganando. O que preenche esse vazio é o seu propósito. É de identificar o que ficou lá atrás, o que você perdeu no caminho, o que você esqueceu. Não é? O que você se deixou levar pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas situações. Ok, tá tendo umas falhas aqui. Voltamos. Ok. Janaína, vai ficar salva sim, tá? Depois você pode assistir. Vai estar no meu canal do YouTube também. 2 dias eu já subo o vídeo lá, então vocês podem assistir depois. Então vamos lá. Entender uma coisa, né? O propósito, ele está na simplicidade. Não é nada complexo. Coisas complexas são da nossa mente. O propósito está na simplicidade das coisas. Sabe aquela coisa simples? De repente, a simplicidade está em eu ser a melhor dona de casa e a melhor mãe. Porque isso talvez esteja ligado ao meu propósito de vida e está ligado àquilo que eu vim aprender também nessa vida, que eu vim desenvolver, que é o amor pela família, que é o doar-se para o outro. E não tem nenhum problema nisso. Isso te preenche? Isso te dá satisfação? Perfeito. É aí, esse é o caminho. Mas as pessoas vão dizer, imagina, vai ser dona de casa, vai trabalhar, onde já se viu, isso não existe mais, ser só dona de casa, né? Não ouve esses ruídos. Sinta a sua satisfação e faça aquilo que você deseja, aquilo que faz seu coração vibrar, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz ser pleno, né? Para o outro, talvez não seja ser dono de casa, dona de casa. Para o outro, talvez seja dar palestras, contribuir com as outras pessoas. Para o outro, pode ser o melhor advogado, ajudar as pessoas nas causas, né, dos problemas delas e ajudá-las a achar soluções. E ele se realiza fazendo isso. Entende? Os propósitos são diferentes. Quando a gente quer copiar o propósito do outro, né? Então eu vejo alguém tendo sucesso profissional. Eu falo, puxa, olha, aquilo dá dinheiro, o cara faz sucesso, eu vou ser igual, vou copiar. Olha o risco. Será que esse é o seu propósito? Será que você veio para isso? Aí você começa a tentar copiar e as coisas começam a não dar certo, você começa a ficar uma cópia imperfeita do outro, as coisas começam a emperrar no caminho, os obstáculos começam a vir e você não tem sucesso. É um sinal. Reveja. Talvez você esteja muito fora do seu propósito, entendem? Então, o propósito, né? Ele está na simplicidade. O propósito interior não tem luta. Não tem luta. Eu tenho que conquistar, eu tenho que conseguir, tudo é difícil, eu preciso fazer esse esforço. Não tem luta, é brando. É amoroso.
é simples, é fácil, flui com naturalidade, com amor, né? Tudo que eu preciso fazer um grande esforço, tem algo errado, eu preciso rever. O caminho não é esse, né? Não há luta para a manifestação do seu propósito, né? Gravem isso, não há luta. A Sandra perguntou aqui, as coisas que lhe trazem a maior alegria estão ligadas com o nosso propósito? Sim. A alegria, ela é um termômetro, tá? A alegria é um termômetro. E quando eu falo alegria, é alegria interior, é satisfação, é paz interior. Cuidado, né? Não é aquela alegria sem propósito, uma alegria que a pessoa sai rindo, gargalhando de tudo, fazendo piada com tudo, que muitas vezes pode, não quer dizer que sim, mas pode estar encobrindo uma tristeza muito grande interna, ou esse vazio interno muito grande. Não é esse tipo de alegria, tá? É uma satisfação de plenitude interna. Quando você sente essa alegria, é a identificação de que você achou seu propósito e seu caminho, tá? Então vamos lá. Vou tentar fazer uma live um pouco menor do que 1 hora, que tá difícil. Esse assunto também a gente poderia falar o dia todo, não é mesmo? Então, ó, deixa eu ver aqui nas minhas anotações para não esquecer de nada. Então, como eu ouço, né, esse propósito interior? Como eu identifico essa voz do meu eu superior? Né? Primeiro, rejeite o intelecto. Rejeite o intelecto. Não deixe a sua mente ficar racionalizando, pondo prós e contras. Você sentiu essa alegria? Não faz mal para ninguém. Aquilo que você está sentindo, você não vai fazer nada contra ninguém. É só um caminho para você. É só uma escolha sua, um desejo seu. Você não vai lesar ninguém. É importante que isso fique claro. Não é uma coisa egoísta. É uma coisa que te satisfaz. Você sentiu isso, essa alegria, aí a mente começa. Ah, mas isso não dá certo. Ah, mas esse caminho não é legal. Ah, mas não vai fazer assim, não vai fazer assado. Não ouça. Deu aquela alegria, te deu satisfação? Vai. Deixa a mente de lado. Rejeite esses pensamentos. Vença os medos. O medo também é uma outra coisa que vai vir para impedir a sua realização do seu caminho. Por quê? Por causa das crenças que a gente tem dentro da gente, por causa desses ruídos. A gente quer agradar as pessoas, a gente quer ser aceito, nós queremos o tempo todo acertar, temos medo de falhar, então o medo ele vem, né? Porque se eu seguir o meu caminho, será que eu vou ser aceito? Se eu fizer isso que eu estou gostando, será que as pessoas vão gostar? Então esse tipo de pensamento também rejeite esses medos, faça, né? Vivencie aquilo. Tente ignorar essas convenções, as ideias e os comandos dos outros, né? Eu dei exemplo daquela casinha. Não, põe a janela aqui, põe a porta aqui, pinta o telhado de outra cor. Ignora isso. Faça aquilo que faz seu coração vibrar, aquilo que te dá alegria, faça do seu jeito. O seu jeito é único, é algo que só você pode fazer, mas ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer do seu jeitinho, só você pode realizar o seu propósito individual. Ninguém, não existe uma pessoa igual neste mundo. Cada um de nós somos únicos. E como seres únicos, só você pode contribuir com aquilo que você veio contribuir para o mundo. Tá? Desde que você seja você. Você não seja os ruídos do mundo, você não seja o que as pessoas queiram que você seja, você não seja aquilo que as convenções ou as regras sociais impõem para você, tá? Mas sempre lembrando, eu não posso causar mal a ninguém. A partir do momento que eu começo a causar mal deliberadamente para a pessoa, devido aos meus desejos, também tem algo errado. Isso não é propósito, porque o propósito interior ele é harmônico. E quando eu começo a realizar ele, pode até ter ruídos, as pessoas podem até achar ruim num primeiro momento, mas depois as coisas se encaixam e vão. Mas se eu começo a fazer algo e isso começa a causar desequilíbrios reais, eu preciso rever. Talvez não seja o propósito. Tenho que ver se eu realmente senti aquela alegria, aquela satisfação interna. Tá? Porque o propósito ele encaixa com tudo, ele encaixa com todos. Né? As coisas vão com naturalidade, com simplicidade.
Então, ouvir, né, o que a gente realmente gosta, o que a gente tem dificuldade, ou até o que a gente desgosta, tem a ver com o nosso propósito. E as nossas metas e objetivos, elas têm que ser estruturadas com base no nosso propósito. Entende? A meta não é o seu propósito. Então, hoje, com o coaching, né, se fala muito em metas. Você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo. Não, legal, meta e objetivo, elas nos motivam, elas nos dão direção. Mas se a minha meta estiver muito fora do meu propósito interior de vida, eu não vou realizar essa meta. Né? Então, se a minha meta for ser milionário, mas a minha meta ela não vem de mim, ela vem da sociedade, ela vem do meu pai e da minha mãe, é uma meta emprestada, é um propósito emprestado, eu não vim vivenciar isso nessa vida, isso não é o meu propósito principal, e eu viver para aquilo, pode ser que eu não consiga. Eu não consiga ser milionário. Mas, por um outro lado, pode ser que eu vim com esse propósito. Eu vim experimentar, ter dinheiro, usar bem esse dinheiro e contribuir com o mundo com esse dinheiro. Você vê, cada pessoa tem um propósito diferente. A gente não pode julgar e nem dizer para o outro que o caminho não é dele. Ele que tem que sentir se esse é o caminho dele. Né? Agora, eu não posso colocar a meta igual para todo mundo. Né? Alguns coaches têm esse hábito, né? Não, todo mundo tem que ter abundância financeira, ter o carrão, ter a casa, ter tudo. Ok. Mas será que é o seu propósito? Será que é isso que você quer? A abundância, ela é um direito de todos. A abundância é um direito de todos, mas quando a gente fala abundância, a gente não fala só de dinheiro. A gente fala de abundância de plenitude, de abundância de alegria, de abundância de relações satisfatórias. A gente fala de abundância geral, não é? Então, não é só financeira, não é só de bens materiais. A abundância é muito mais ampla do que isso. E a abundância é um direito nosso de nascimento. O mundo é abundante, a vida é abundância. Mas qual é o seu propósito? O que você veio realizar? Né? Então, a cura, a sua cura, né? A cura de cada um de nós, ela está ligada em manifestar essa satisfação interior, esse propósito interior. A doença ou os desequilíbrios estão ligados à não realização do nosso propósito. As pedras no caminho estão ligadas à não realização desse propósito. O propósito de vida está associado à nossa identidade, crenças e valores. Opa! Então vamos lá, a Sandra está dizendo aqui que o nosso propósito de vida está associado à nossa identidade, crenças e valores. Sim e não, Sandra, porque cuidado, qual é a identidade que você criou? Você criou uma identidade com base no que as pessoas disseram para você ser, ou você criou uma identidade de realmente quem você é? Profunda essa pergunta, né? E aí quando eu falo de crenças e valores, essas crenças e valores, elas são seus mesmo? Ou são coisas que as pessoas te impuseram? Entende? Coisas que você ouviu desde a infância, mas que se você não tivesse ouvido, talvez você seguiria um outro caminho. Então, quando eu falo de propósito, é muito mais do que isso, é algo muito mais profundo, muito mais interior, tá? Crenças e valores, elas podem, às vezes, até impedir o seu propósito. Então, que crenças e valores são esses? São crenças e valores que te dão satisfação, te dão alegria, que te dão uma sensação de admiração consigo mesmo? Ok. Mas são crenças e valores que de repente te podam, não deixam você crescer, te causam medo de ser aceito ou de não ser aceito. O que te causa? Tá? Se causar um sentimento negativo, essas crenças e valores são limitantes para você ser quem você é, descarta. Descarta essas crenças e valores. Estão em desarmonia com o seu caminho. Então, assim, cuidado com as interferências, tá? Cuidado com as interferências no caminho.
Zelinda colocou aqui, não se deixar influenciar por coisas insignificantes. Então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque o que são coisas insignificantes? Isso também vai da crença de cada um, né? Porque a sua mãe ou alguém que você ama falar para você que você tem que seguir um outro caminho do que aquele que você quer é insignificante? Não é insignificante, né? É muito significante. As pessoas que a gente ama, sem saber, muitas vezes são as que primeiro nos tiram do caminho, sabia? Por quê? Porque elas nos amam e elas acham que o caminho dela é melhor do que o seu, que elas sabem o que é bom para você. Mas nem sempre elas sabem. Porque ela não conhece em essência, em profundidade, a sua alma, a sua essência divina, o seu propósito, né? Só a gente sabe o nosso propósito. Só cada um, entrando em contato consigo mesmo, sabe o seu propósito interior. E as pessoas acham que sabem. Então, tem coisas que são muito significantes, mas muitas vezes não devem ser ouvidas. Cuidado com isso. Eu tenho que ouvir o meu interior. Né? Meditação ajuda muito você conectar com o seu propósito interior. O aquietar, o olhar para dentro, o se sentir, o se perceber, ajuda você a conectar com o seu eu interior. O estar com você mesmo, né? Parar de ouvir as pessoas em alguns momentos, ficar só com você, ajuda você a se conectar com o seu eu interior. Ajuda a acionar essa conexão. Não é? Você se permitir fazer aquilo que te dá satisfação, apesar das consequências, como dizia Osho, né? Faça com que seu coração vibre, né? Faz seu coração vibrar apesar das consequências, é uma frase de Osho. Então, faça isso. Se permita sem medo de errar. Faça aquilo que te dá satisfação, te dá paz interior, que te dá uma alegria interior. Os ruídos vão estar aí. E esses ruídos nem sempre são insignificantes, eles são muito significantes. E eles causam incômodo, eles causam dor, eles causam tristeza. Porque você não quer ir contra a sua mãe, por exemplo, dizendo que você tem que ser uma outra coisa do que aquilo que você quer ser. Você não quer ir contra. Né? Você não quer ir contra. Só que a sua mãe, no seu amor maior, muitas vezes está te tirando do caminho. Sem saber. Ela quer o teu bem. Mas ela não sabe o seu propósito. Ela não entendeu o seu propósito. Porque ela tem muito medo que você não seja feliz. Ela tem muito medo que você não ganhe o suficiente para sobreviver. Ela tem muito medo que você não siga a profissão que vai te dar uma estabilidade. Então ela te dá uma receita pronta que ela acredita que vai ser bom para você. Só que aquela receita às vezes não encaixa no seu modo de ser e não encaixa no seu propósito. Entende? E a gente muitas vezes ouve, porque a gente não quer dizer não para a mãe, a gente não quer deixar de ser valorizada e aceita pelos nossos pais ou por uma pessoa que seja importante para nós. E aí é que está o problema. Essas coisas não são insignificantes, essas coisas são muito importantes. É muito importante para todos nós ter o amor de quem a gente ama. Só que isso não pode, o preço disso não pode ser você sair do seu caminho. O preço para agradar o outro não pode ser você estar infeliz a sua vida toda, ou você não está manifestando a sua plenitude maior. Entende? Porque você tem esse tempo para manifestar. Tempo desta vida para manifestar esse propósito. E a vida é curta. A vida é muito curta para a gente manifestar o nosso propósito. Entende? Então, a dica aqui. Faça o seu coração vibrar. Ouça, aquiete. Não é? Dentro de um processo terapêutico, o que eu faço com os meus pacientes, meus clientes? Eu tento entender o propósito maior deles. Antes de ajudá-lo a traçar meta, a traçar qualquer coisa. Né? Eu uso a minha intuição também nesse processo e eu tento me conectar com a essência dele, porque não é o que eu acho que é bom, entende? É o que é bom para ele, é o que faz o coração dele vibrar, não o meu coração vibrar.
Então eu tenho que entender, e eu peço sempre para que eu tenha clareza, né, mental, divina, para poder identificar o propósito do outro e ajudar ele a realizar aquele caminho, aquele propósito. E eu vou tirando dos comentários daquela pessoa, daquele paciente, daquele cliente, o que ele gosta, o que ele desgosta, o que está desequilibrando ele, o que equilibra ele. Eu vou tirando dentro desse discurso dele o propósito dele. E aí eu devolvo esse propósito. E aí a pessoa identifica, ela fala, nossa, vibrou, me dá uma alegria ouvir isso. Achamos o propósito. Entende? Então, às vezes, você precisa meditar com você e essa meditação vai te trazer o propósito, vai te trazer essa clareza. Às vezes, você está com tantos ruídos na sua mente de muitos e muitos anos, às vezes você precisa de alguém para te ajudar a mostrar esse propósito. Mas não é qualquer alguém também, né? Porque essa pessoa, ela tem que ser neutra, ela não pode influenciar no seu propósito. Ela não pode te impor nenhum propósito. O propósito é seu, é único, é o que faz você vibrar. E quando a gente traça metas dentro de um processo de coaching, nós estamos falando de propósito. Nós não estamos falando de metas furadas. Porque as metas quaisquer, elas não vão ser realizadas se não estiver dentro daquilo que você veio realizar, entende? Tá? Então é fundamental. Eu estou finalizando alguns cursos e mesmo algumas atividades online para estar ajudando, né, cada um de vocês à distância muitas vezes, porque eu sei que muitas vezes é corrido o dia a dia. Então, coisas que vocês possam estar acessando de casa para poder trabalhar a si mesmo, identificar o seu propósito, identificar quais são as emoções que estão atrapalhando você de ser pleno, poder ser mais positivo com a sua vida, consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor, e identificar a sua meta real com base no seu propósito. Tá? Então, vai vir algumas novidades aí, semana que vem, na outra, fiquem atentos, tá? Que eu vou estar lançando algumas coisas para poder estar ajudando, tanto aqui na clínica, quanto online. E na segunda-feira, dia 12, agora de agosto, eu vou estar dando uma palestra presencial aqui em Santo André. Então, para quem é de Santo André, pode estar vindo, só tem que fazer a inscrição, ela é gratuita, onde eu vou falar de vícios emocionais e emoções tóxicas. Tá? Então, mais um conteúdo aí para que você possa utilizar na sua vida e transformar numa pessoa mais plena, mais equilibrada e mais feliz. Tá bom? Então, quem tiver disponibilidade, vem, liga aqui no Espaço Ânima e faça a sua inscrição para as palestras e para as atividades, tá bom? Então, eu vou estar encerrando agora a nossa live. Alguém quer fazer uma pergunta para a gente encerrar? Ou algo não ficou tão claro? Últimos minutinhos. Últimos minutinhos para a gente poder finalizar aqui e fazer as perguntas. Perguntas que vocês queiram fazer. Algo ficou faltando? Algo não ficou tão claro? Então escreve aí para mim nos comentários. Uma outra coisa interessante, deixe também no comentário, tanto aqui no Facebook, quanto no YouTube, quais temas vocês querem ouvir mais, né? Aquilo que você sente que você precisa, que vai fazer diferença na sua vida. Escreve lá para mim, tá? O que você quer ouvir? Sobre que tema você quer ouvir? Tá? Deixa aqui nos comentários, pode ser depois, né? Não precisa, agora talvez eu não saiba, mas depois você entra e escreve num outro momento, tá? E deixa o tema que você gostaria de ouvir, talvez para uma próxima live, para uma próxima palestra. Coloca aí para mim, tá bom? Então vamos lá, a gente vai chegando ao fim aqui. Eu tô deixando também um linkzinho aí nos comentários
para quem quiser ser notificado cada vez que tiver uma live, clica nesse link e coloca sim lá que você quer ser notificado. Então, sempre que tiver uma atividade diferente aqui no YouTube, no Facebook, você vai ser notificado que vai estar acontecendo, tá? Então, clica lá, aqui no Facebook, tá? O link tá no Facebook. Foi colocado o link para que você acesse a lista VIP, né? E nessa lista VIP você vai ser notificado em primeiro momento sobre todas as atividades que a gente vai estar desenvolvendo. Tem um atraso significante aqui, né? De informação. Ok, então nós vamos encerrar. Depois vocês deixem os seus comentários, eu respondo, ou mesmo numa próxima live a gente aborda os temas significativos aí para vocês, tá bom? Então, obrigada, espero ter contribuído neste momento aí com informações que sejam úteis e aguardo vocês para uma próxima oportunidade, tá? Muito obrigada, até a próxima!